Olá, meus amigos, vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Prática Jurídica 4 e continuamos então a desenvolver aqui os temas acerca aí dos juizados especiais cíveis da Lei 9.099. E a nossa última aula nós tratamos aqui do artigo 8º, que vai falar das partes que não podem aí ser parte propriamente do juizado especial cível e quem pode propor ação perante o juizado. E nós vimos então que podem propor ação perante o juizado pessoas físicas capazes, desde que não sejam cessionárias de direito de pessoas jurídicas, e nós vimos as pessoas que são enquadradas aí como microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar número 123 de 2006. Faltou falarmos aí do inciso 3º e o inciso 4º, que dizem o seguinte, que podem então ser autores no juizado especial as seguintes pessoas. Inciso 3º, as pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, nos termos da Lei 9.790 de 1999. Veja só, pessoal, a organização da sociedade civil de interesse público, também conhecida aí como OCIP, tá? É, na verdade, uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tenha objetos, objetivos sociais que, nas suas normas aí estatutárias, mais, que atendam aos requisitos próprios da Lei 9.790. Normalmente essas OCIPs, elas vão aí, então, receber essa qualificação do poder público em razão dessas atividades realizadas, que normalmente aí tem um grande interesse público, como por exemplo na área de educação, na área da saúde, na área aí de auxílio, de alimentação, seja lá o que for. Aquilo que se enquadrar nos requisitos próprios da Lei 9.790. E qual que é a vantagem de uma pessoa jurídica estar enquadrada com uma OCIP? Porque ela pode receber incentivos do Estado quando ela tem essa qualificação. Que tipos de incentivo? Ela pode, então, receber uma isenção ou redução tributária, ela pode receber bens públicos, pode receber alguns investimentos próprios governamentais, ou seja, tem direitos aí a mais justamente porque estão em colaboração com o poder público na consecução desses objetivos aí sociais, tá bom? Então, por exemplo, uma associação, afinal tem que ser aí pessoa jurídica sem fim lucrativo, que além de desenvolver suas atividades, também auxilia crianças aí no ensino de alguma atividade paralela, como por exemplo, ensinar a mexer no computador, por exemplo. Então, tem uma escolinha junto lá que as crianças participam. Veja, essa atividade aí, preenchidos os demais requisitos, apresentando a documentação necessária que está toda aí prevista na Lei 9.790, essa pessoa jurídica pode ser aí enquadrada como uma OCIP, tá bom? E veja, sendo uma OCIP, ela poderá, portanto, propor ação perante o juizado especial cível, ok? Muito bem. Vamos então para a próxima pessoa aí, prevista no inciso 4º. Olha só. Que são as chamadas aí sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do artigo 1º da Lei 10.194 de 2001. O que são essas sociedades de crédito ao microempreendedor? Veja, são aquelas sociedades aí que têm objetos, como objeto social, concessão de financiamentos a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, para viabilizar empreendimentos de natureza profissional, comercial
ou industrial, tá? Então veja só, aquele que está querendo iniciar um novo empreendimento, uma nova atividade profissional, comercial, industrial e precisa de dinheiro, pode entrar em contato com essas sociedades de crédito, pedir aí um empréstimo, pedir um financiamento aí próprio, que, se concedido, vai depois ter que pagar pelo determinado período de tempo previsto no contrato, obviamente pagando juros aí normalmente altíssimos, tá? Então, é uma forma de dar aquele pontapé inicial para o início de uma atividade profissional, porque às vezes você não tem o capital inicial necessário para iniciar essa atividade. Então você pega esse financiamento, então essa sociedade de crédito paga para você e você fica devendo depois para ela, né, tendo que ressarcir e reembolsar todos os valores despendidos, mais juros, correção monetária e assim vai. Veja, essas sociedades de crédito, portanto, podem propor ação perante o juizado especial para cobrar aí os valores, né? Eles têm essa facilidade conforme o inciso 4º, tá bom? Então, mais uma pessoa jurídica com uma característica própria, conforme a lei 10.194, que pode se valer do juizado especial para a cobrança de suas dívidas, ok? Muito bem. Com isso, então, encerramos quem pode ser autor, né? Pode propor uma ação perante o juizado especial. Mas temos outras regrinhas que envolvem as partes aí no processo no juizado. E regras importantes que nos interessam, sobretudo, para nós que somos da área do direito, seremos advogados, aí somos advogados, tá? Começando então aí pelo artigo 9º da Lei 9.099. Olha só o que ele diz. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Então, olha só, o artigo 9º traz uma exceção ao ius postulandi, ou seja, a capacidade postulatória de um advogado. Por quê? Porque nas instâncias normais, nas varas comuns, no processo comum, salvo na Justiça do Trabalho, você precisa estar devidamente representado por um advogado, porque só ele tem capacidade postulatória perante um juízo. Mas, além da Justiça do Trabalho, primeira e segunda instância, e além da Justiça do Trabalho, primeira e segunda instância, você tem o juizado especial cível, que nas causas até 20 salários mínimos, você pode comparecer e propor a ação sem a presença de um advogado. Então, o ius postulandi sendo exercido pelo próprio autor da ação. Mas veja a continuação do dispositivo. É até 20 salários mínimos. Acima de 20 salários mínimos, daí então é obrigatória a presença de advogado. Tá bom? Temos exceções a essa regra? Temos aí questões peculiares? Temos. Estão aqui no parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vamos para o parágrafo 1º do artigo 9º. Olha só. Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial na forma da lei local. Então, o que esse parágrafo 1º está nos dizendo? Se o réu aparece aí assistido por advogado, né? Ou então o autor está com o advogado constituído e o réu não, veja que ele tem a oportunidade de convocar um advogado para poder aí acompanhar a sua causa, conforme aí for determinado por assistência judiciária. Defensoria Pública, temos aí o convênio da OAB, que pode auxiliar também, né? Conforme aí foram as regras próprias aí da organização judiciária local.
Mas veja, isso, qual a razão de ser? Para ter paridade de armas. Afinal, se uma parte está aí sendo orientada por um advogado e a outra está sozinha, nós temos aí de um lado um técnico especializado que saberá exatamente os caminhos e estratégias próprias processuais contra alguém que não tem um mínimo de conhecimento técnico sobre o direito. Então, em razão desse desequilíbrio na paridade de armas, é que o parágrafo 1º faculta a parte que está desacompanhada a receber aí auxílio de algum advogado, tá bom? Receber assistência de algum advogado, tá? E veja que também temos uma outra situação nesse parágrafo 1º. Eu falo aqui do autor estar desacompanhado, o réu estar desacompanhado. Mas olha o que o parágrafo 1º diz também. Ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual. Por quê? Porque aqui se tem a ideia de que o autor estará contra uma pessoa jurídica que tem profissionais, tem técnicos do outro lado, que pode também, novamente, criar uma disparidade de armas. E por isso é interessante que se conceda também essa assistência judiciária para essa pessoa. Tá bom? Muito bem. Parágrafo 2º. Olha só, ainda nessa ideia de paridade de armas. Parágrafo 2º vai dizer que o juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. Então, o que ele está falando? Se o juiz perceber que a causa tem uma certa complexidade, se o juiz perceber que a causa aí seria melhor orientada e melhor aí ter um melhor encaminhamento se tiver um técnico participando, ele recomenda, alerta as partes para que elas constituam um advogado para que haja, portanto, um melhor deslinde, tá? Isso não é parcialidade do juiz, isso daí não é quebra aí da função jurisdicional, mas é justamente uma preocupação com que o processo caminhe da melhor forma possível para que tenha uma decisão equânime, uma decisão aí que faça justiça no caso concreto, tá bom? Parágrafo 3º, já falamos disso no início das nossas aulas, dos poderes extras que podem ter aí a procuração, além de ser verbal, né? Então, quando tiver poderes a mais, deverá a procuração ser por escrito, e daí que teriam poderes, por exemplo, de transigir, né? Aí então você tem esses poderes especiais. E o parágrafo 4º, que olha só o que o parágrafo 4º está dizendo. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição, com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Quem que é o preposto? Preposto é aquele que vai representar perante o juizado especial cível aí, no nosso caso específico, que ele vai representar então a pessoa jurídica. E tem que ser aí uma pessoa que tenha conhecimento da causa. Não adianta você levar um preposto que não faz ideia do que aconteceu. Se isso acontecer, se for levado uma pessoa que não faz ideia do que aconteceu na causa, então daí é como se a parte não tivesse comparecido, como se ela então estivesse aí revel no processo, tá? Então é importante sempre que leve um preposto que não precisa ser empregado, às vezes até mesmo um outro advogado é colocado como preposto, mas desde que ele saiba o que aconteceu, saiba informações na causa, ainda que minimamente, para poder ter um bom desenvolvimento da audiência aí perante o juizado especial cível, tá bom? Então, ele pode aí colocar uma pessoa, por exemplo, que digamos que está se discutindo um contrato e quem teve maior contato com esse contrato foi justamente o contador. E esse contador aí da pessoa jurídica não é empregado, mas o nomeia preposto para ele participar lá da audiência, para que ele explique o que aconteceu, dê a sua versão, para mostrar aí a não
razão naquilo que é alegado pelo autor. Tá bom? Muito bem. Artigo 10º, melhor dizendo, né? Também já vimos um pouco disso, mas é sempre bom relembrar que, olha só, não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência e admitir-se-á o litisconsórcio. Então veja, conforme o nosso Código de Processo Civil, quais são as intervenções de terceiro que a gente tem? A gente tem aqui a assistência, nós temos também a denunciação da lide, nós temos o chamamento ao processo, temos aquele incidente de desconsideração da personalidade jurídica, temos o amicus curiae, né, que são todos aí as formas de intervenção de terceiro. Nenhuma delas, estudadas lá no processo civil por vocês, são possíveis dentro do juizado especial, em razão da questão de celeridade, né? Em razão, então, de tentar fazer com que o processo corra o mais rápido possível. Por isso, então, nós temos essa concepção de que não pode haver intervenção de terceiro. Mas poderá haver litisconsórcio, obviamente, tanto que eu expliquei para vocês anteriormente, a questão do litisconsórcio ativo ou passivo, que inclusive a contagem dos 40 salários mínimos é feita individualmente para cada um dos litisconsortes, né? Litisconsórcio ativo, pluralidade de autores, litisconsórcio passivo, pluralidade de réus, tá bom? Muito bem. Uma regrinha que é importante falar aqui para vocês, do artigo 9º, parágrafo 1º, que eu já falei aí para vocês, a questão de ser facultativa a assistência para uma das partes, aparecer aí com o advogado, mas ela pode, então, se quiser apresentar, se a parte contrária apresentar um advogado na causa, né? Nós temos o enunciado 48 do FONAGE, que vai dizer que esse disposto no parágrafo 1º do artigo 9º é aplicável também às microempresas e às empresas de pequeno porte, tá bom? Então, essas pessoas aí também têm a incidência da regrinha do parágrafo 1º, bom? Muito bem, artigo 11 aqui da Lei 9.099. Olha só, o Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. Veja, Ministério Público, ele age normalmente quando há discussão sobre direitos indisponíveis, direitos coletivos, transindividuais, né? Ou então individuais homogêneos, mas também individuais indisponíveis. Se em alguma das causas, alguma das situações em que hipótese que o Ministério Público deve atuar como custos legis, como fiscal da lei, se encaixar em um processo no juizado especial, então aí nós temos a atuação do Ministério Público, a sua intervenção no processo para dar seu parecer, para falar então qual que é a sua opinião sobre a solução para o caso concreto, tá bom? Então ele agirá aí como custos legis, como fiscal da lei, ok? Pessoal, agora eu quero falar de um tema com vocês bastante importante, que é sobre contagem de prazo processual. Que nós tivemos uma polêmica aqui nos juizados especiais cíveis com o advento do Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil mudou a forma de contagem dos prazos processuais. Que se antes os prazos eram contados de forma corrida, né? Agora diz que só pode contar em dias úteis. Mas nada havia disposto no juizado especial cível. E criou-se a celeuma. Afinal, nós temos aí a contagem em dias úteis também no juizado ou em dias corridos no juizado e em dias úteis no Código de Processo Civil. Porque veja, não tinha havido qualquer alteração na Lei 9.099, nem qualquer dispositivo legal no CPC que dizia especificamente sobre o juizado.
E daí tivemos posições contrárias, né? Tivemos aí então a antiga corregedora dos juizados especiais perante o CNJ, que defendia que os prazos continuavam corridos perante a Lei 9.099, em razão do princípio da celeridade. Enquanto que boa parte da doutrina, sobretudo dos advogados, defendendo que deveria ser feita a contagem em dias úteis. Afinal, o CPC havia unificado essa questão e, como a Lei 9.099 não fazia qualquer referência à contagem de prazo, e o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente à Lei 9.099, então só poderia haver contagem em dias úteis também nos juizados. A questão ficou aí por um breve período de tempo um tanto quanto polêmica. Algumas varas nos juizados estavam contando em dias corridos, outras em dias úteis, até que em 2018 foi aprovada a Lei 13.728, que estabeleceu o artigo 12A na Lei dos Juizados para dizer que o prazo é contado em dias úteis. Olha aí na sua tela. Artigo 12A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis. Então veja que aí o problema que estava instaurado foi aí solucionado. Agora, eu preciso falar de um outro tema importante com vocês, que é a questão do processo eletrônico, definido pela Lei 11.419, que também traz uma regra importante para a contagem de prazo. E hoje em dia, importantíssima, tendo em vista que o Diário de Justiça nosso, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é o Diário de Justiça eletrônico. E você precisa saber fazer a contagem do prazo processual conforme o Diário de Justiça eletrônico. Olha só o que fala o artigo 4º, parágrafos 3º e 4º. Olha só, da Lei 11.419. Então, o 4º caput vai dizer que os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Ótimo! O Estado de São Paulo criou o Diário de Justiça eletrônico por meio da sua imprensa oficial. Vamos lá para o parágrafo 3º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. E parágrafo 4º. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Vamos entender esse parágrafo 3º e o parágrafo 4º em conjunto? Olha só o que acontece. Você então tem a disponibilização da intimação do processo no Diário da Justiça eletrônico. Então disponibiliza numa certa data que você pode consultar aí no site da imprensa oficial, no caso aqui do Estado de São Paulo. Então você encontra lá a disponibilização. No próximo dia útil seguinte, considera-se publicada aquela intimação. E depois, no dia útil seguinte a essa publicação, é que tem o início da contagem do prazo. Então, olha só, disponibilizou em um dia, publicou no outro, no próximo começa a contagem do seu prazo, tá? Tomem cuidado com isso para não confundir. Regras importantes. Então você tem a disponibilização, depois a publicação, daí depois começa a contagem do seu prazo. E veja, disponibilização, a publicação tem que ser no próximo dia útil seguinte e a contagem do prazo no próximo aí, no primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Tá bom?
Vamos ver isso com alguns exemplos, alguns testezinhos aqui para vocês fixarem. Olha aí na sua tela. Vamos imaginar o seguinte na contagem desse prazo aqui, que foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2020, uma decisão judicial qualquer para intimação. E que você tem aí um prazo de 15 dias para cumprir aquilo que foi determinado pelo juiz. Veja só, então, disponibilizado no dia 31. Quando que vai ter a publicação? No dia 1º de setembro, primeiro dia útil seguinte. Por quê? Olha só, dia 31 foi uma segunda-feira, dia 1º de setembro, terça-feira. Muito bem, vamos começar agora então, ó, 31 disponibilizou, 1 publicou. Começa a contagem do prazo no dia 2. 2, 3, 4 sexta-feira. Sábado e domingo, 5 e 6. Conta? Não conta. Por quê? Não é dia útil. E o prazo só se conta no dia útil. 7 de setembro. Conta? Não conta. Por quê? 7 de setembro é feriado. Então, seu prazo continua correndo a partir do dia 8. E deve ser 8, 9, 10, 11, 12, 13 não conta, 14, 15, 16, 17, 18 conta, 19, 20 não, 21, 22, 23. Pronto, 15 dias. Logo, veja só, o último dia do prazo para você fazer aquilo que foi determinado na intimação é no dia 23 de setembro de 2020. Tá bom? Agora, vamos pensar em um outro exemplo para ficar fácil. Vamos imaginar aqui, ó, disponibilizou dia 4 de setembro de 2020. O prazo é de 5 dias. Teste aí você. Pausa o vídeo, tenta fazer a contagem e depois confirma a resposta aqui comigo, tá bom? Faz isso agora. Muito bem. Vamos lá então fazer essa contagem. Olha lá, disponibilizou no dia 4, sexta-feira. Quando que vai ser o dia da publicação? 5 não pode ser, 6 não pode ser, nem 7. Fim de semana e feriado. Então, publicação dia 8 de setembro. E agora o prazo é de 5 dias. Então eu vou contar. 9, 10 e 11, 12 e 13 não conta porque é sábado e domingo, 14 e 15. Logo, qual que é o último dia do meu prazo? 15 de setembro de 2020. Tá bom? Gente, essa metodologia de contagem de prazo eu expliquei especificamente no juizado especial, mas ela é válida também para o processo civil, tá bom? Então o processo civil também é contado em dia útil da mesma maneira, levando em consideração a disponibilização, publicação, para depois a contagem no prazo. Recomendo que vocês aí voltem o vídeo, tentem fazer de novo para fixar bem, coloquem datas aleatórias no calendário para vocês treinarem também, tá? Para fixar bem. Afinal, é importante que advogado saiba contar prazo, porque perdeu o prazo, preclusão. Preclusão, o que significa? O ato processual não pode mais ser praticado. E isso pode, com certeza, prejudicar o seu cliente. Né? E como que você vai explicar para o seu cliente que você contou errado os dias e perdeu o prazo processual? Um tanto quanto vergonhoso, não é mesmo? Muito bem, pessoal. Então era isso que eu tinha para tratar na aula de vocês hoje. E continuamos então a falar sobre os demais temas de juizado especial na nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.